As palavras saíram da boca de Rafael antes que ele percebesse que as tinha dito em voz alta. E o passeio, que deveria ser apenas mais uma tarde de aparências ao lado de Camila, se partiu no meio, como vidro fino sob uma pressão que ninguém viu vir. O murmúrio do Parque Ibirapuera pareceu morrer por um segundo inteiro. Camila apertou o braço dele com força demais para parecer carinho. Mas Rafael não sentiu. Estava ocupado olhando para algo à frente, a alguns metros, do outro lado do caminho de areia fina que separava o presente do que ele havia decidido enterrar havia 6 anos. Uma mulher de vestido simples havia parado ao ouvir uma voz que não escutava fazia tempo. Ao lado dela, 2 meninos de mãos dadas. E um deles, o menor, o mais quieto, havia erguido o rosto naquele exato momento. A curvatura das sobrancelhas. O tom acinzentado dos olhos. O jeito contido de observar antes de confiar. Rafael conhecia aquilo. Via aquilo todos os dias no espelho. Camila foi a primeira a recuperar a compostura, ou pelo menos a fingir que tinha. Endireitou os ombros e puxou o braço dele com delicadeza calculada. Vamos, amor. Ela usou o tom que reservava para situações que precisavam ser varridas para debaixo de um tapete caro. Rafael não se moveu. A mulher à frente segurava uma sacola de pães e usava os cabelos presos de qualquer jeito, como alguém que saiu às pressas, mas ainda assim parecia bonita sem tentar. E quando ela puxou os meninos para perto do corpo, aquele gesto simples atingiu Rafael de um jeito que nenhum relatório financeiro, nenhuma crise corporativa, nenhuma derrota que ele já enfrentará na presidência do Grupo Andrade havia conseguido. Não era surpresa. Era proteção. Ela estava protegendo os filhos. De quê? De quem? Rafael deu um passo à frente antes de decidir dar. Isabela. A voz saiu rouca. Ele nem sabia que o choque podia soar assim. Ela parou. Mas não voltou. Os meninos olharam para ela, depois para o estranho de terno claro que parecia ter perdido o chão. O menor perguntou, com a franqueza que só crianças têm, mamãe, quem é aquele homem? Rafael sentiu o coração dar um golpe seco contra as costelas. Isabela ergueu o queixo. A voz firme, apesar do tremor que ela tentava esconder nas mãos. Ninguém que importe para vocês. Vamos. Mas o menino mais quieto continuou olhando. E Rafael viu nele seu próprio hábito de observar o mundo antes de decidir confiar nele. Camila forçou um sorriso para um casal que passava. Preservava a aparência, como sempre. Por dentro, uma irritação gelada começava a ferver, porque ela havia planejado com muito cuidado que o passado nunca aparecesse assim, de repente, num parque, às 3 da tarde de uma quinta-feira de sol. O problema com certas feridas é que elas não sangram quando são abertas. Elas congelam tudo ao redor. Rafael entrou no carro sem dizer uma palavra. O motorista aguardava. Camila entrou depois dele e cruzou as pernas com aquela precisão quase teatral que ele conhecia tão bem. O silêncio entre os dois não era de paz. Era de tensão mal disfarçada. Você está deixando uma mulher oportunista bagunçar a nossa vida justo agora? Ela disse por fim, mantendo o rosto virado para a janela. Com o casamento em 3 semanas. Rafael olhou para o reflexo dela no vidro escuro. Eu só quero entender o que acabei de ver. Você viu uma ex que reapareceu na hora errada. Camila finalmente o encarou. Isabela foi embora porque foi descoberta, Rafael. As fotos, as mensagens, o hotel. Ela não era inocente. Essas frases. Ele as conhecia de cor. Já as havia repetido para si mesmo tantas vezes que elas viraram verdade por cansaço, não por prova. Mas naquela tarde, enquanto o carro avançava pelas avenidas largas de São Paulo, as palavras de Camila soaram diferentes. Decoradas demais. Ensaiadas. E Rafael começou a fazer uma conta que havia evitado por 6 anos. Se os meninos tinham aproximadamente 5 anos. A última temporada em que ele e Isabela ainda se encontravam, num apartamento em Pinheiros que ele mantinha longe dos olhos da família, havia sido exatamente. Ele fechou os olhos. Não. Não podia ser.
Mas o menino mais quieto tinha erguido o rosto naquele ângulo, com aquelas sobrancelhas, com aquele silêncio que Rafael reconhecia como se fosse seu. Você a conhecia antes que eu te conhecesse, disse Camila de repente, num tom diferente. Mais macio. Mais cuidadoso. E você sofreu muito. Mas tudo isso ficou para trás. Não deixe ela usar isso de novo. Rafael não respondeu. Ficou encarando a cidade passar pela janela e pensando no envelope que Isabela segurava naquela noite, 6 anos atrás, quando ele havia invadido o apartamento dela com as fotos do hotel na mão e a raiva de quem se sente traído fechando qualquer outra possibilidade. Ela tinha tentado dizer alguma coisa. Ele não tinha deixado. A memória voltou em partes, como sempre voltava quando ele baixava a guarda. Isabela havia trabalhado num ateliê de costura em Pinheiros. Ria com os olhos antes de rir com a boca. Era o tipo de mulher que tornava lugares simples mais bonitos apenas por existir neles. Para Rafael, herdeiro de um grupo logístico com operações em 7 estados, ela havia sido um refúgio improvável contra a rigidez de um sobrenome que pesava mais do que ele às vezes conseguia carregar. A relação era secreta. Parte do encanto vinha disso. Mas o amor secreto tem prazo de validade. Começam as pressões, as perguntas da família, a vigilância social. E o amor que não recebe luz um dia para de crescer. Na semana em que Rafael havia decidido pedir Isabela em casamento, com um anel comprado num sábado à tarde, escondido numa caixa de sapato no fundo do armário, tudo havia desmoronado. Uma mensagem anônima. Fotos de Isabela entrando num hotel discreto perto da Paulista. Um homem mais velho ao lado dela. Outra imagem mostrando os dois num corredor estreito, o rosto dela encostado no ombro dele, íntimo o suficiente para partir qualquer confiança. Rafael lembrava a queimação no peito ao ampliar as imagens. A recusa furiosa de acreditar. E depois a humilhação cega, aquela que faz um homem sair de si e fazer coisas que ele vai lamentar por anos. Camila havia sido a primeira a aparecer naquele estado. Amiga próxima da família. Presença constante nos eventos do Grupo Andrade. Ela chegou com cuidado, com palavras certas, com a voz de quem sabe exatamente o que você precisa ouvir quando está arrasado. Às vezes o amor da vida pode ser a maior mentira da vida, ela tinha dito. E Rafael, destruído, havia acreditado. Naquela mesma noite, ele foi ao apartamento de Isabela. Bateu na porta com as fotos na mão como se fosse um promotor. Ela abriu surpresa, com os olhos úmidos, segurando um envelope. Eu preciso te contar uma coisa, ela havia dito. Ele não deixou. Despejou acusações. Mostrou as fotos. Falou do hotel, do abraço, da vergonha de ter sido feito de tolo. Isabela empalideceu. Tentou explicar que o homem era da família, que havia um motivo, que ela podia provar. Rafael, ferido demais para ouvir, viu no desespero dela apenas performance. O envelope caiu no chão. Ele saiu sem olhar para trás. Isabela desapareceu da cidade visível. De volta ao presente, Rafael trancou-se no escritório da cobertura e abriu o notebook. A busca inicial não revelou muito. CNPJ simples em nome de Isabela Nunes, vinculado a uma confeitaria artesanal na Vila Mariana. Perfil profissional discreto com fotos de bolos, mesas de café, encomendas para festas infantis. Nenhuma ostentação. Nenhum sinal de alguém tentando chamar a atenção. Ele clicou nas fotos com atenção desconcertada. E então viu. Num canto de uma foto de aniversário, 2 meninos assoprando velhinhas sobre um bolo de chocolate. O letreiro ao fundo dizia, Lua de Mel, 5 anos. 5 anos. Rafael ampliou a foto até os pixels perderem a forma. Como se a distorção pudesse desmentir o que o coração já havia entendido. Ele fechou o notebook. Passou as mãos no rosto. Ficou assim por um longo tempo, olhando vazio à frente. Então sussurrou para a sala vazia, meu Deus! O que foi que eu fiz? Do outro lado da cidade, Isabela fechava as cortinas do apartamento pequeno depois de finalmente conseguir dar banho nos meninos e colocá-los para jantar.
Sua calma externa estava tão frágil quanto uma xícara com uma rachadura que ainda não apareceu. Mãe, disse Theo, o mais falante, com a boca suja de molho. Aquele homem do parque olhou para a gente como se conhecesse a gente. Davi, o mais quieto, apenas perguntou, você chorou por causa dele? Isabela sorriu do jeito que mães sorriem quando precisam proteger filhos de uma tempestade para a qual eles ainda não têm nome. Não, meu amor. Fui só pega de surpresa. Era mentira pela metade. E mentiras pela metade são as mais dolorosas porque têm a estrutura da verdade. Depois que os meninos dormiram, ela abriu uma caixa no alto do armário. Lá dentro estava o exame de gravidez já amarelado pelo tempo. Uma pulseira de prata gravada com as iniciais R e I. Uma foto de Rafael jovem, sorrindo sem armadura. Isabela segurou tudo contra o peito. O passado havia encontrado o endereço deles. E por mais que ela quisesse acreditar que podia continuar fugindo, a simples lembrança do rosto de Rafael ao encarar os meninos destruiu essa ilusão. Havia 6 anos. Quando havia descoberto a gravidez de gêmeos, poucos dias depois da briga, ela ainda acreditava que um amor grande sobreviveria a uma explicação honesta. Escreveu uma carta. Telefonou inúmeras vezes. Passou horas diante do edifício corporativo tentando ser recebida. Depois vieram o silêncio, as portas fechadas e, por fim, uma voz masculina ao telefone dizendo que certas mulheres sem sobrenome deveriam aprender a desaparecer se quisessem manter os filhos em segurança. Isabela nunca soube ao certo quem havia feito aquilo. Mas entendeu o recado. Naquela noite, olhando a pulseira na palma da mão, ela murmurou para a memória dele, você me condenou sem ouvir. Agora talvez seja tarde demais para qualquer resposta. Mas uma parte dela, a parte que ela tentava calar há anos, sabia que a história apenas havia começado a se mover. Rafael quase não dormiu. Às 3 da manhã, ainda no escritório, com relatórios não lidos espalhados pela mesa e o convite de casamento impresso sobre o computador, ele abriu novamente a foto dos meninos. A semelhança ia além dos olhos. Era a maneira como um inclinava a cabeça. O desenho das mãos pequenas. O gesto contido do outro ao se aproximar do irmão sem perceber. Cada vez que tentava construir uma explicação confortável, ela durava menos de 1 minuto. Ao amanhecer, Rafael tomou a primeira decisão verdadeiramente honesta em anos. Iria até Isabela. Sem família, sem noiva, sem intermediários. E ouviria, da boca dela, tudo o que um dia havia se recusado a escutar. Ligou para seu advogado pessoal, Marcos Neves, homem de sua confiança direta, não do Grupo Andrade. Preciso que você faça uma pesquisa discreta, Marcos. Sobre o quê? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder, sobre tudo o que aconteceu com Isabela Nunes depois que ela desapareceu da minha vida. Na manhã seguinte, Camila acordou ao lado de um espaço vazio e de uma inquietação que nenhum cuidado com a aparência conseguia conter. Rafael havia saído cedo, alegando uma reunião externa. Mas ela o conhecia o suficiente para saber quando uma mentira era apenas um jeito polido de proteger intenções. Enquanto tomava café com Dona Helena, mãe de Rafael, no terraço envidraçado da mansão da família, Camila relatou o encontro no parque com precisão calculada. Omitiu apenas o detalhe que realmente a apavorava. Não o fato de Isabela ter reaparecido, mas a possibilidade de Rafael decidir confirmar o que os próprios olhos dele já desconfiavam. Dona Helena pousou a xícara no pires com frieza aristocrática. 6 anos de silêncio não podem ser destruídos por um susto de fim de tarde. Camila forçou tranquilidade. E se puderem? Dona Helena a encarou com dureza. Então você terá de lembrar por que começou tudo isso. Homens como Rafael não podem ser governados por culpas românticas. Controle a situação. Camila assentiu. Mas por dentro, o medo já não era de perder um casamento. Era de ver desabar a versão da verdade que a havia mantido tão perto do poder por tanto tempo. Rafael dirigiu pessoalmente até a Vila Mariana pouco antes do meio-dia. Vestido de forma mais simples do que o habitual, como se tentasse não assustar o próprio destino ao bater na porta dele.
A confeitaria que havia encontrado na internet era pequena, clara e acolhedora. Cheiro de manteiga, café recém-passado e infância segura, um contraste quase cruel com o tumulto que ele carregava por dentro. No balcão havia docinhos decorados e uma placa discreta, Casa Doce Isabela. Ele entrou. E imediatamente a viu no fundo, organizando caixas com um avental branco amarrado na cintura. Isabela levantou a cabeça. O espanto durou menos de um segundo antes de ser substituído por uma serenidade defensiva. A loja ainda não abriu para o almoço. Rafael engoliu em seco. Eu não vim comprar bolo. Ela cruzou os braços. Então veio fazer o quê? Ele a encarou com mais vulnerabilidade do que jamais havia permitido diante de alguém na vida adulta. Ouvir o que eu devia ter ouvido há 6 anos. O silêncio que caiu entre os dois carregava uma carta não lida, uma gravidez solitária, madrugadas de febre infantil, um noivado de fachada e 6 anos de perguntas sufocadas. Isabela respirou fundo. Você não tem ideia do que está pedindo. Talvez não. Rafael aproximou-se apenas o suficiente para que a sinceridade fosse visível e não ameaçadora. Mas eu sei o que vi no parque. E não consigo mais fingir que aquilo não existe. Ela apertou as mãos uma contra a outra. Antes que pudesse responder, 2 vozes infantis vieram da saleta dos fundos. Um riso. Uma pergunta. E então Theo apareceu segurando um carrinho vermelho, seguido por Davi com um livro de dinossauros. Os dois pararam ao ver Rafael perto do balcão. O silêncio que caiu foi muito mais pesado do que o do parque. Theo reconheceu o homem imediatamente e apontou sem cerimônia. É você de ontem. Davi não disse nada. Apenas o observou com aquela concentração desconfiada que Rafael já havia visto antes, no espelho, durante anos. Isabela contornou o balcão depressa e se colocou entre eles. Meninos, voltem para a salinha. A mamãe precisa conversar. Ele é seu amigo? Perguntou Theo. Isabela demorou um segundo demais para responder. Não. Rafael recebeu aquela palavra como algo que ele havia merecido. As crianças obedeceram, ainda olhando para trás, e ele teve a sensação brutal de estar vendo 5 anos da própria vida sumir por uma porta estreita. Você precisava aparecer aqui? Isabela perguntou assim que os filhos sumiram de vista, mantendo a voz baixa. Eu precisava saber se estava imaginando coisas. Ela soltou uma risada sem humor, veio fazer comparação de rosto como se meus filhos fossem evidência de uma investigação sua. Não quero brigar. Engraçado. A voz dela endureceu. Por que 6 anos atrás você também dizia que não queria brigar enquanto me chamava de mentirosa? Rafael baixou os olhos. E pela primeira vez desde que havia entrado, pareceu menor que o próprio sobrenome. Eu errei naquela noite. Não. Isabela deu um passo à frente. Você escolheu naquela noite. Errar é trocar uma data. Esquecer uma chave. Você escolheu acreditar no pior de mim antes de me deixar terminar uma frase. Ele aceitou o golpe sem se defender. Depois fez a pergunta que havia ensaiado durante toda a madrugada. Eles são meus filhos? Isabela ficou imóvel. Não houve espanto. Apenas um cansaço profundo, como de quem carregou uma pergunta por tanto tempo que ela perdeu o peso. Você não tem direito de entrar aqui e perguntar isso como se fosse uma auditoria. Eu sei que não tenho direito. A voz de Rafael ficou baixa. Mas tenho uma dúvida que está me destruindo. Ela deu um passo à frente. Dúvida? Você quer falar de dúvida comigo? A voz tremeu, mas não quebrou. Eu carreguei 2 bebês sem saber se teria dinheiro para o parto. Passei noites pensando se devia tentar falar com você outra vez ou proteger meus filhos do mundo que me expulsou. Você teve dúvida por 24 horas. Eu vivi 5 anos com medo. Rafael empalideceu. A palavra parto eliminou de uma vez qualquer distância confortável entre hipótese e realidade. Então você estava grávida quando eu fui embora. Isabela fechou os olhos. Eu descobri naquela semana. O ar pareceu sair dos pulmões dele. Por que não me contou?
Ela o encarou com incredulidade dolorosa. Eu tentei. Você nunca me procurou. Isabela riu. Desta vez com lágrimas contidas nos olhos. Eu escrevi. Liguei. Fui ao prédio da empresa. Tentei falar com você até entender que ninguém ao seu redor queria que eu chegasse perto. Rafael sentiu um frio percorrer a nuca. Ele lembrava vagamente de semanas em que sua secretária dizia que Isabela não havia feito nenhum contato. E lembrava de Camila, insistindo que o silêncio dela provava culpa. Pela primeira vez, essas lembranças deixaram de parecer neutras. Isabela voltou para trás do balcão e fingiu organizar caixas. Eu não quero dinheiro. Nunca quis. Não quero seu sobrenome nos meus filhos. Não quero ações. Não quero convite para entrar na sua família. Rafael respondeu sem pensar, se eles forem meus, eu não consigo simplesmente fingir que não existem. Ela virou-se rapidamente. Você fingiu muito bem por quase 6 anos. A frase foi cruel porque era verdadeira. Eu não sabia. E eu não sabia até onde sua família iria para me manter longe de você. A voz de Isabela baixou. Quer dizer que você não conhece as pessoas ao seu redor tão bem quanto pensa. Rafael aproximou-se do balcão. Alguém ameaçou você? Isabela não respondeu. E o silêncio confirmou muito mais do que qualquer frase. Antes que ele pudesse insistir, uma funcionária chegou pela entrada lateral. Isabela aproveitou o instante para recompor a postura. Você precisa ir, eu volto. Ela balançou a cabeça. Não volte sem pensar no que está fazendo. Meus filhos não são uma resposta para sua culpa. E eu não vou permitir que você entre na vida deles só porque viu seus próprios olhos no rosto de 2 crianças. Eu entendo. Não. Você ainda não entende. A voz dela afirmou. Se aparecer, criar expectativa e depois recuar quando sua mãe, sua empresa ou sua noiva pressionarem, você vai machucar 2 pessoas que não fizeram nada para merecer isso. Rafael respondeu num tom que surpreendeu até a si mesmo. Se eu descobrir que eles são meus filhos, ninguém vai decidir por mim desta vez. Isabela baixou os olhos. Quando falou, a voz estava quase sem som. Foi isso que você deveria ter dito 6 anos atrás. Rafael saiu da confeitaria com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza nova e devastadora. Isabela não reagia como alguém tentando extorquí-lo. Reagia como alguém tentando impedir que ele tivesse poder suficiente para ferir os filhos dela. Dentro do carro, antes de ligar o motor, ficou olhando para a fachada simples da loja. E pensou no modo como Theo havia apontado para ele, espontâneo, sem medo. Enquanto Davi apenas estudava seus movimentos com aquela atenção que Rafael reconhecia como herança. Pensar que podia ter perdido os primeiros passos, as primeiras palavras, as febres, os aniversários, as noites mal dormidas, por causa de uma decisão tomada em minutos, provocou uma náusea quase física. Ele pegou o telefone e ligou para Marcos. A pesquisa, Marcos. Preciso que você inclua uma coisa. O que foi? Quero saber de onde vieram as fotos. As mensagens anônimas que recebi 6 anos atrás. Quem tinha interesse em me fazer acreditar que Isabela estava me traindo? Silêncio do outro lado. Rafael, depois de 6 anos pode ser difícil. Então faça ser menos difícil. 2 dias depois, Marcos entrou no escritório com uma pasta fina e a expressão séria de quem encontrou mais do que esperava. Não existe nada comprometedor sobre Isabela. Ele colocou os documentos sobre a mesa. Ela abriu a confeitaria 3 anos atrás. Paga impostos, não tem dívidas relevantes, não tem ações judiciais contra você ou sua família. Nunca tentou vender nenhuma história à imprensa. Rafael folheou os documentos em silêncio. Os meninos se chamam Theo Nunes e Davi Nunes. Marcos continuou. Mesmo aniversário. 5 anos e 4 meses. Rafael parou de respirar por um segundo. A conta encaixava com uma precisão cruel. Pai registrado? Marcos hesitou. Não consta. Silêncio. Nenhum nome? Nenhum.
Rafael fechou a pasta. Apoiou os cotovelos sobre a mesa. A riqueza que sempre lhe havia parecido poder agora parecia uma prova cruel de tudo que ele não havia oferecido. Quero saber quem era o homem das fotos. Que fotos? Rafael recuperou, de um arquivo antigo no celular, as imagens que havia guardado por anos como lembrança de uma traição. Marcos ampliou uma delas. Você nunca verificou quem era? Na época parecia óbvio. O advogado não o julgou. Mas o silêncio fez isso por ele. Em algumas horas, a equipe de Marcos encontrou um nome. Henrique Nunes. 42 anos. Fisioterapeuta. Primo mais velho de Isabela pelo lado materno. Rafael leu a informação 3 vezes. Primo. Os registros familiares batem. Marcos pausou. E há outro detalhe. A mãe de Isabela passou por um tratamento cardíaco naquele mesmo período. Henrique consta como acompanhante dela em várias consultas particulares. Rafael sentiu o estômago afundar. O abraço fotografado no corredor do hotel. A imagem que havia destruído tudo. De repente ganhou uma explicação simples. Devastadora na sua simplicidade. Então aquilo não provava nada. Pelo que encontramos? Não. A memória voltou inteira, mas agora as cenas pareciam reorganizadas sob uma luz completamente diferente. Isabela segurando um envelope. Isabela dizendo que o homem era da família. Isabela repetindo que havia uma explicação. Ele havia rasgado as fotos e jogado os pedaços pela mesa enquanto gritava que não queria ouvir desculpas. Lembrava também da frase de Camila, dita naquela mesma madrugada: não procure mais respostas. Algumas só machucam. Na época, isso havia parecido proteção. Agora parecia direção. Marcos. Rafael ergueu os olhos da pasta. Descubra de onde vieram as mensagens anônimas. Quero saber quem decidiu que eu precisava acreditar que Isabela estava me traindo. Na noite de quinta-feira, enquanto Isabela preparava panquecas, Theo perguntou: aquele homem do parque tem os olhos iguais aos nossos, né? A espátula quase caiu da mão dela. Davi, sentado à mesa, completou com a calma de criança velha: na escola falam que a gente parece com a família. Isabela virou de costas por alguns segundos para controlar a expressão. Sempre havia sabido que aquele momento chegaria. Apenas imaginara que teria tempo de escolher as palavras com cuidado. Colocou os pratos na mesa e se sentou diante deles. Algumas pessoas podem se parecer sem serem próximas. Mas você conhecia ele? Insistiu Theo. Conhecia, há muito tempo. Davi perguntou baixinho: ele te deixou triste uma vez? Isabela acariciou a cabeça do filho. Sim. Mas vocês não precisam carregar uma tristeza que é minha. Na manhã seguinte, Rafael voltou à confeitaria. Mas não entrou de imediato. Ficou do outro lado da rua, observando Isabela ajudar uma senhora idosa com uma sacola. Viu Theo e Davi saírem acompanhados por uma professora para uma atividade da escola próxima. A cena comum trouxe uma emoção quase insuportável. Isabela percebeu sua presença e atravessou a rua antes que ele pudesse decidir se devia se aproximar. Eu disse para pensar antes de voltar. Pensei. Rafael respirou fundo. Descobri quem era Henrique. A expressão dela mudou. Você investigou minha família. Eu precisava confirmar o que você tentou me dizer naquela noite. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: parabéns. Levou 6 anos. Rafael aceitou a ironia. As fotos não significavam o que eu pensei. Não. A voz dela ficou mais baixa. Henrique estava me ajudando com as despesas da cirurgia da minha mãe. Eu não queria te contar porque sua família já dizia que eu me aproximava de você por dinheiro. E o hotel? Minha mãe fez uma consulta numa clínica no mesmo complexo. Henrique reservou um quarto porque ela precisava descansar antes de voltar para casa. Eu subi para levar os remédios. Ela o encarou. Foi isso. Rafael fechou os olhos por um momento.
Quando os abriu, Isabela parecia apenas cansada. Não triunfante. Não aliviada. Cansada. Eu tentei dizer tudo isso. Eu sei. Não. Ela se aproximou um pouco. Você sabe agora. Naquela época você decidiu que uma fotografia valia mais do que tudo que vivemos juntos. Ele ficou em silêncio. Não havia defesa honesta. O envelope que você segurava naquela noite era sobre a gravidez? Isabela demorou a responder. Quando falou, a voz estava quase sem som. Era o exame que confirmava que eu estava grávida. Rafael levou a mão à boca. O mundo ao redor continuava funcionando, carros, buzinas, gente caminhando, enquanto dentro dele uma versão inteira da própria história desmoronava. Você tentou me dar aquilo. E você foi embora. Depois você escreveu? Ela assentiu. Uma carta. Com uma cópia do exame. Entreguei no edifício da sua família porque não consegui passar da recepção. Uma funcionária disse que faria chegar ao seu escritório. Rafael ergueu a cabeça abruptamente. Dias depois, liguei. Disseram que você não queria contato comigo. Isabela. Eu nunca recebi carta nenhuma. Ela observou com atenção pela primeira vez desde o reencontro. Tentando decidir se acreditava. A surpresa dele não parecia ensaiada. E foi justamente isso que a assustou. Eu achei que você tivesse lido, disse ela, a voz agora menos agressiva e mais perturbada. Eu juro que não li. Ela desviou o olhar. Então alguém mentiu para um de nós. Talvez para os dois. A frase abriu entre eles uma possibilidade muito pior do que qualquer erro romântico. Uma intervenção deliberada. Rafael pensou em Camila. Na mãe. Nos funcionários da época. Nas mensagens anônimas. Na forma como tantas portas haviam se fechado de maneira coordenada demais para ser coincidência. Isabela, por sua vez, lembrou da ligação que receberá semanas após escrever a carta. Uma voz masculina. A ameaça. E o silêncio que a seguiu por anos. Ela ainda não contou esse detalhe. O medo antigo voltou com força, porque talvez o homem à sua frente estivesse finalmente descobrindo uma verdade que pessoas muito poderosas tinham interesse em manter enterrada. Eu quero fazer um exame de DNA, disse Rafael. Isabela fechou os olhos como se esperasse por aquilo desde o parque. Para quê? Porque eu preciso saber. E se eles forem meus, preciso entender que responsabilidade tenho agora. Responsabilidade. Ela repetiu a palavra como se tivesse gosto amargo. Responsabilidade não é aparecer com advogado e sobrenome depois de 5 anos. Você não estava lá quando Davi teve pneumonia. Não estava quando Theo caiu e levou pontos. Não estava nos aniversários. Nas noites em que eles perguntaram por que as outras crianças tinham pai na apresentação da escola e eles não. Rafael sentiu cada frase como um julgamento justo. Eu não posso recuperar isso. Exatamente. Ele baixou a voz. Mas talvez eu possa não perder o que ainda vem. Ela não respondeu imediatamente. Esperava arrogância, exigências, advogados. Em vez disso, ouvia um homem quebrado. Nós vamos conversar pessoalmente sobre isso, disse ela por fim. Tudo bem. Antes de ir embora, Rafael acrescentou. Obrigado por ter cuidado deles quando eu não estava lá. A palavra obrigado destruiu a última barreira de controle de Isabela naquele instante. O exame foi marcado numa clínica particular, longe dos hospitais ligados ao Grupo Andrade, exatamente como Isabela havia exigido. Rafael chegou sozinho. Sem motorista, sem segurança, sem advogado. Na recepção, encontrou Isabela sentada entre Theo e Davi, os dois distraídos com uma revista infantil. Ela havia explicado aos filhos apenas que era um exame importante para conhecer melhor a família deles. Rafael permaneceu alguns metros afastado, respeitando a distância. Theo o reconheceu e sorriu com naturalidade. Você de novo. Davi apenas ergueu os olhos. Estudou. E voltou à revista.
Rafael respondeu com a voz um pouco presa, eu de novo. Quando a enfermeira chamou os quatro, ele entendeu que poucas vezes na vida havia caminhado por um corredor carregando tanto medo de uma resposta. A coleta durou poucos minutos. Theo fez uma careta e perguntou se aquilo significava que ele estava doente. Rafael teve de controlar o impulso de se aproximar. Isabela se abaixou e respondeu com calma, não, meu amor. Ninguém está doente. Davi quis saber quando poderiam ir embora. E a enfermeira sorriu ao dizer que já havia terminado. Rafael pagou o exame. Isabela deixou, mas deixou claro que queria uma cópia integral do laudo enviada diretamente para seu e-mail. Não quero o resultado passando por ninguém da sua família. Nem eu, respondeu ele. Ela percebeu a diferença na voz. Pela primeira vez, Rafael parecia tão desconfiado do próprio sobrenome quanto ela havia sido durante anos. Enquanto aguardavam os 5 dias úteis do resultado, Camila percebeu a distância crescente e escolheu a estratégia oposta, tornou-se mais carinhosa, mais presente. Organizou um jantar íntimo. Falou sobre filhos futuros. Sugeriu comprar uma casa em Angra dos Reis depois do casamento. Você sempre disse que não queria crianças tão cedo, comentou Rafael. As pessoas mudam. Ele a observou por alguns segundos e pensou que talvez fosse justamente esse o problema. Quantas coisas ao redor dele haviam mudado sem que percebesse. Naquela noite, dormiu no escritório alegando trabalho atrasado. Camila permaneceu acordada, entendendo que a distância entre eles já havia se tornado impossível de esconder. No terceiro dia de espera, Marina recebeu uma ligação da escola no meio da manhã. Theo havia tropeçado durante uma atividade esportiva e batido a cabeça numa estrutura baixa do pátio. Não parecia grave, mas ele ficou sonolento e a coordenação decidiu levá-lo a um pronto atendimento infantil. Isabela saiu da confeitaria ainda com farinha no avental e correu para o hospital. O que ela não sabia era que Theo, ao preencher uma ficha de emergência, havia mencionado espontaneamente o nome de Rafael quando uma enfermeira perguntou se havia outro responsável que pudesse ser chamado. Menos de 20 minutos depois, Rafael abandonou uma reunião e atravessou São Paulo sem avisar ninguém. Quando chegou ao hospital, encontrou Isabela caminhando de um lado para o outro diante da sala de observação. Rosto pálido. Telefone apertado na mão. Ela ouviu e parou. Quem te contou? A escola ligou para o meu escritório. Isabela fechou os olhos, irritada e aliviada ao mesmo tempo. Como ele está? A médica disse que é uma concussão leve. Vai ficar em observação. Rafael se sentou sem perceber que estava tremendo. Isabela observou aquele medo nu por um segundo e voltou a enxergar o homem que ela havia amado antes de tudo desmoronar. Quando permitiram a entrada de um acompanhante, ela foi primeiro e encontrou Theo sonolento, mas sorrindo ao vê-la. Rafael permaneceu do lado de fora até o menino perguntar, o homem do parque veio? Isabela hesitou. Veio. Ele pode entrar? Ela sabia que podia negar. Mas o filho já havia criado a própria curiosidade. Só um pouco. Rafael entrou devagar, ficando perto da porta como se qualquer passo maior fosse uma invasão. Theo apontou para a cadeira ao lado da cama. Você pode sentar. Rafael obedeceu. Você ficou com medo? Perguntou o menino. Muito. Theo pareceu satisfeito com a resposta. Mamãe sempre fica com medo quando eu me machuco. Rafael olhou para Isabela. Imaginou. Ela desviou os olhos. Aquela cena simples, quase banal, fez Rafael compreender que vínculo não nasce de sangue sozinho. Nasce do direito de estar presente quando alguém precisa. Durante os exames, uma enfermeira solicitou os tipos sanguíneos dos pais biológicos. Isabela respondeu o próprio. Parou antes de mencionar o outro. Rafael, ao lado dela, informou o seu. A enfermeira notou sem importância. Mas Rafael percebeu a combinação. Não era prova, mas era compatível. Mais tarde, enquanto aguardavam o resultado da tomografia, ele perguntou baixinho, você sabia meu tipo sanguíneo? Isabela assentiu. Eu sabia muita coisa sobre você.
Rafael abaixou os olhos. E eu sabia muito pouco sobre o que você estava vivendo. O corredor estava cheio de famílias cansadas, crianças chorando, profissionais passando depressa. Ali, longe dos salões da elite paulistana, Rafael sentiu a dimensão quase ridícula do orgulho que havia comandado a sua juventude. Nenhuma fortuna devolve uma madrugada de febre ao lado de um filho. Theo recebeu alta algumas horas depois. Rafael ofereceu carona. Isabela recusou imediatamente, até que Theo, ainda sonolento, perguntou se podiam ir no carro do homem dos olhos iguais. Rafael riu pela primeira vez em dias. Isabela fechou os olhos, derrotada pela espontaneidade da criança. Nada de perguntas pessoais durante o trajeto. Davi foi buscado na escola e entrou no carro observando o interior com atenção de explorador. Durante o percurso, Theo dormiu no ombro da mãe e Davi contou que gostava de astronomia e queria ser cientista de estrelas. Rafael sorriu porque aos 6 anos também havia dito que seria astrônomo, antes que o pai começasse a treiná-lo para herdar a empresa. Isabela percebeu a coincidência e ficou em silêncio. Pequenos detalhes tornavam a verdade difícil demais de negar, mesmo antes do laudo. O resultado chegou antes do prazo previsto. Isabela recebeu o e-mail primeiro. Estava na cozinha com Theo descansando no quarto e Davi desenhando na sala. Por alguns segundos, não conseguiu abrir a mensagem. Não porque tivesse dúvidas sobre a paternidade, mas porque sabia que um documento oficial transformaria uma verdade privada em algo impossível de controlar. Respirou fundo. Abriu o arquivo. A probabilidade de paternidade de Rafael Andrade em relação a Theo Nunes e Davi Nunes era superior a 99,9%. Isabela fechou os olhos. As lágrimas escorreram sem soluço. 5 anos tentando proteger os filhos de um sobrenome poderoso. E agora aquele sobrenome chegava por meio de um laudo científico. O telefone vibrou. Rafael estava ligando. Ela olhou para a tela durante longos segundos antes de atender. Do outro lado, ele não conseguiu falar imediatamente. Havia lido o resultado no escritório, sozinho, e permanecia em pé diante da janela com a cidade inteira aos seus pés, e nenhuma sensação de poder. Isabela. A voz falhou. Ela respondeu apenas, eu vi. Silêncio longo. Eles são meus filhos. Biologicamente, sim. A precisão da resposta doeu. Mas ele sabia que não tinha direito a mais. Eu perdi 5 anos. Eles também. Rafael engoliu em seco. Eu não sei o que dizer. Então não diga nada por impulso. Ele respirou fundo. Eu quero conhecê-los do jeito certo. No ritmo que você achar seguro. Isabela apertou os dedos contra a mesa da cozinha. Esperava arrogância. Exigências. Advogados. Em vez disso, ouvia um homem quebrado. Nós vamos conversar pessoalmente, disse ela. Tudo bem. Uma pausa. Antes de desligar, obrigado por ter cuidado deles quando eu não estava lá. A palavra obrigado destruiu a última barreira. Depois da ligação, Isabela entrou no banheiro para que os filhos não a vissem chorar. Apoiou as mãos na pia e respirou com dificuldade. Não queria sentir compaixão por Rafael. Compaixão podia abrir portas que ela passará anos fechando. Ainda o culpava por não ter confiado nela. Ainda lembrava da crueldade da última discussão. Mas havia uma diferença perturbadora. Rafael também começava a parecer vítima de algo maior do que o erro dele. O fato de nunca ter recebido a carta mudava parte da história. Não apagava a responsabilidade. Mas mudava. Isabela abriu a caixa antiga e segurou a foto do exame de gravidez. Se realmente alguém havia interceptado aquela carta, a pessoa sabia dos bebês desde antes do nascimento. E isso tornava a antiga ameaça muito mais séria do que ela jamais quisera admitir. Naquela noite, Rafael foi direto para a mansão da mãe. Dona Helena estava recebendo amigas para um chá no jardim de inverno quando ele entrou sem avisar. Bastou ver o rosto do filho para dispensar as convidadas. O que aconteceu? Rafael colocou o laudo de DNA sobre a mesa.
Dona Helena leu as primeiras linhas. Seu rosto mudou apenas o suficiente para confirmar que a notícia a havia atingido. Então é verdade, disse. Rafael percebeu a escolha das palavras. Não perguntou como isso é possível. Não demonstrou surpresa genuína. Sentou-se diante dela. Você sabia? Sabia o quê? Que Isabela estava grávida. A mãe ficou em silêncio por um segundo. Não. Rafael sustentou o olhar. Tem certeza? Dona Helena endireitou os ombros. Cuidado com o tom. Eu acabei de descobrir que tenho 2 filhos de 5 anos. A voz endureceu. Acho que posso escolher o tom. Dona Helena tentou conduzir a conversa para território conhecido, repercussão pública, sucessão patrimonial, reconhecimento legal, proteção da empresa. Mas cada palavra corporativa aumentava a raiva de Rafael. Eles não são um problema de governança. São meus filhos. Justamente por isso, tudo precisa ser pensado com cautela. Isabela disse que enviou uma carta para mim quando descobriu a gravidez. A carta foi entregue no edifício da família. Rafael inclinou-se para a frente. Eu nunca recebi. Pela primeira vez, Dona Helena desviou o olhar. Foi um gesto mínimo. Mas Rafael percebeu. Você viu essa carta? A mãe respondeu depressa demais. Não. O silêncio seguinte ficou carregado de coisas não ditas. Rafael levantou-se lentamente. Eu vou descobrir. Dona Helena também se levantou. Não destrua sua vida por causa de uma mulher que voltou do passado. Ele parou junto à porta. Talvez minha vida tenha sido destruída quando vocês decidiram que o passado podia ser escrito por outras pessoas. Na manhã seguinte, Rafael pediu a Marcos que levantasse todos os registros internos do edifício corporativo de 6 anos atrás, recepção, correspondências, câmeras arquivadas, contratos de segurança, nomes de funcionários. Marcos avisou que muita coisa poderia ter sido apagada por política de retenção. Mas encontrou um detalhe inesperado. Uma antiga governanta da família, Dona Conceição, aposentada havia 3 anos. Ainda morava em São Paulo. Mantinha contato com alguns funcionários antigos. Quando ouviu o nome de Isabela Nunes, Dona Conceição ficou em silêncio ao telefone e pediu que Rafael fosse pessoalmente até sua casa. Ele chegou no início da tarde. Uma senhora de 70 anos morando num apartamento simples, cercado por fotografias e plantas. Ela o recebeu com carinho, mas parecia nervosa. Eu sabia que um dia essa conversa viria, disse. Você sabe sobre a carta? Sei mais do que gostaria. Dona Conceição contou que numa tarde de sexta-feira, uma recepcionista havia recebido um envelope grosso destinado a Rafael, com o nome de Isabela escrito no remetente. Como Rafael estava viajando para uma reunião, a correspondência fora levada ao escritório particular da mansão, onde documentos pessoais costumavam aguardar seu retorno. Dona Conceição lembrava porque havia reconhecido o nome da jovem que ele amava. Havia pensado que talvez os dois finalmente estivessem tentando conversar. Naquela noite, porém, Camila apareceu na casa dizendo que precisava entregar documentos para Dona Helena. Eu vi quando ela entrou no escritório. A voz de Dona Conceição ficou mais baixa. E vi quando saiu com aquele envelope dentro da bolsa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Por que você nunca me contou? A senhora baixou os olhos. No dia seguinte, sua mãe me chamou. Disse que eu estava confundindo as coisas e que assuntos do senhor não eram responsabilidade minha. Eu havia trabalhado para sua família por 28 anos. Fiquei com medo de perder tudo. Rafael tentou controlar a voz. A senhora tem alguma prova? Dona Conceição assentiu lentamente. Talvez. Ela explicou que naquele período o sistema de segurança da mansão passava por uma atualização. Um técnico havia deixado cópias locais das gravações em discos externos antes de migrar os arquivos. Eu pedi uma cópia. Não sei por quê. Talvez intuição. Fiquei com ela guardada todos esses anos, sem saber se algum dia serviria para alguma coisa. A frase ficou suspensa no ar entre os dois.
Rafael olhou para a senhora idosa à sua frente e sentiu algo que há muito não sentia. Gratidão. Naquela mesma tarde, Camila entrou no apartamento e encontrou sobre a mesa uma pasta aberta com o nome de Henrique Nunes impresso na primeira página. Por um instante, seu rosto perdeu toda a elegância ensaiada. Ela passou os dedos pelos documentos sem mover nada. Entendeu que Rafael havia investigado a identidade do homem das fotos. A primeira muralha havia caído. O som da porta do escritório a fez se afastar rapidamente. Rafael surgiu, observando-a com uma calma nova, quase ameaçadora. Procurando alguma coisa? Camila sorriu. Estava esperando você. Ele fechou a pasta. Descobri que o homem das fotos era primo da Isabela. O sorriso hesitou. Isso não prova que não havia algo entre eles. Mas prova que alguém sabia exatamente de onde tirar imagens capazes de parecer outra coisa. Camila cruzou os braços. Está me acusando? Ele a encarou longamente. Ainda não. Estou aprendendo a fazer algo que deveria ter feito 6 anos atrás. Não tirar conclusões antes de ter provas. Camila saiu pouco depois, dizendo que precisava descansar. Mas assim que entrou no elevador, seu controle se rompeu. Pegou o telefone, abriu um contato salvo sem nome e fez uma ligação que foi atendida no segundo toque. Ele descobriu quem era Henrique, disse ela. E tem mais. Isabela aceitou o DNA. Silêncio do outro lado. Então acabou a parte fácil. Camila apertou o botão do térreo repetidamente. Não pode acabar. O casamento é em menos de 3 semanas. A voz do outro lado ficou fria. Se o exame confirmar, o casamento vai ser o menor dos seus problemas. Camila olhou o próprio reflexo no espelho do elevador. O rosto bonito agora tomado por medo. A carta ainda está desaparecida? O silêncio durou tempo demais. Você me disse que a havia destruído. Eu destruí a cópia que estava comigo. Ela fechou os olhos. Mas Dona Helena nunca me confirmou o que fez com o envelope original. Pela primeira vez, o silêncio do outro lado pareceu verdadeiro pânico. Semanas depois, Rafael sentou-se diante de Isabela na mesa pequena da confeitaria, depois do horário de fechamento. Os meninos dormiam no apartamento de cima, com a babá. E os 2 adultos que haviam sido destruídos por uma mentira bem construída finalmente se olhavam sem nada mais para esconder. Marcos havia conseguido as gravações de Dona Conceição. Eram suficientes. Mostravam Camila saindo da mansão com o envelope. E havia mais, registros de ligações do número de Camila para o celular anônimo de onde haviam partido as mensagens fotografadas 6 anos atrás. O casamento havia sido cancelado. Camila havia saído da vida dele com a velocidade de quem sabia que o jogo havia terminado. Dona Helena ainda não havia pedido desculpas. Mas ao telefone, em voz baixa, havia dito apenas, eu sabia da carta. Achei que estava protegendo você. Rafael havia desligado sem responder. Agora, sentado diante de Isabela, ele não sabia ao certo por onde começar. Ela salvou a ele a necessidade de encontrar as palavras certas. Davi me perguntou ontem se você vai aparecer de novo. Rafael sentiu a garganta apertar. O que você respondeu? Disse que dependia dele. Que quando ele quisesse, poderia pedir. E o que ele disse? Isabela sorriu de um jeito que ele não via há 6 anos. Um sorriso cansado, mas real, disse que queria aprender astronomia com alguém que entendesse de estrelas. Rafael abaixou os olhos. Quando os ergueu, estavam úmidos. Isabela. Eu não vou pedir para você me perdoar agora. Não é justo. Você vai ter que me ver provar, ao longo do tempo, que sou capaz de ser o que eles precisam. Ele pausou. E que sou capaz de ser o que você merecia que eu tivesse sido. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Você sabe que isso não vai ser fácil. Eu sei. Eles vão fazer perguntas que eu não sei responder. Nós vamos responder juntos. Isabela olhou para a vitrine escura da confeitaria.
Lá fora, São Paulo continuava seu barulho eterno, indiferente às histórias que se desfazem e se remontam dentro dos prédios e apartamentos e cozinhas pequenas. Tem uma coisa que Theo me perguntou outro dia, disse ela por fim. O que foi? Perguntou se o homem dos olhos iguais tinha um nome. Rafael. Esperou. O que você respondeu? Isabela o encarou. Disse que sim. Que um dia ele mesmo podia perguntar. O silêncio entre os dois, desta vez, não carregava peso. Carregava algo que os dois reconheceram ao mesmo tempo, mas nenhum dos dois ousou nomear ainda. Era cedo demais para nomes. Mas era tarde demais para fingir que aquilo não estava lá. E às vezes, recomeçar é exatamente isso, não ter mais nada para esconder, e ter, pela primeira vez, alguém com quem não precisar esconder.